Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Joelison e vou falar um pouco sobre a associação de resistores em série e em paralelo. Aí nós temos uma situação que nós temos 3 resistores em série, tá? Os resistores em série, eles estão ligado ao outro em uma sequência, tá? A gente percebe que se eu tenho o ponto A e o ponto B, as resistências R1, R2 e R3 estão associadas a uma única sequência. A corrente elétrica que sai do ponto A para chegar ao ponto B, ela tem um único caminho. Então, dessa maneira, você consegue identificar uma associação se está em série ou se está em paralelo. Tá? Você pode perguntar, quantos caminhos existem para uma corrente elétrica sair do ponto A até chegar ao ponto B? Então, só tem um único caminho. Então, significa dizer que eles estão em série. Tá? E aí nós temos algumas características de uma associação em série. Para a corrente elétrica, por exemplo, a corrente elétrica que passa pelo ponto A e chega ao ponto B é a mesma. A mesma corrente que passa em R1, é a mesma que passa em R2 e é a mesma que passa em R3. Então, alguma questão pode perguntar o seguinte: qual a corrente elétrica em cada resistor? Se a associação é em série, a corrente elétrica é a mesma. Então, você não tem que ficar calculando a corrente elétrica de R1, de R2 e de R3. A corrente elétrica é a mesma para todos os pontos, que passam em todas as resistências, tá bom? Aí vamos aqui para o próximo passo. Então, nós temos a mesma situação, só que eu desmembrei, tá? A corrente elétrica, a DDP parcial e a DDP total. A DDP, ou tensão elétrica, é a diferença de potencial existente entre o ponto A e o ponto B, demarcado aqui. Entre o ponto A e o ponto B, nós temos 3 resistências, tá? E que, só reforçando, a corrente elétrica que passa no ponto A e chega ao ponto B é a mesma que passa em todos os resistores, tá bom? Mesmo valor. Aí nós temos a DDP total, DDP entre A e B. A DDP total, ela é igual à soma das DDPs parciais. A DDP de R1, que é o 1, DDP de R2, que é o 2, e DDP de R3, que é o 3. Somado essas DDPs, você vai encontrar DDP total, que é U, certo? E existe ainda a chamada resistência equivalente. A resistência equivalente entre A e B é a soma das resistências parciais, tá? Se a ligação for em série, tá? A ligação em série. Eu quero saber a resistência equivalente, que é o chamado REC. Então, soma R1 mais R2 mais R3, R4, R5, tanto que for, tá bom? Então, aqui eu demarquei as características, tá? Então, nós temos o seguinte: todos os resistores são ligados em seguida um ao outro. A intensidade total da corrente elétrica I é a mesma em todos os resistores, tá? Então, I total, o I é a corrente total, é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Então, não tem que ela dizer qual a corrente elétrica em cada resistor. A corrente é a mesma em todos eles. Terceira característica: a tensão total, U, na associação, é igual à soma das tensões de cada resistor. Então, U é igual a U mais U2 mais U3. A resistência equivalente, que é o REQ, REQ, é igual à soma das resistências. Então, basta somar. Se a ligação é em série, soma, tá? De fato, se U é igual a U1 mais U2 mais U3, em que U é igual a resistência equivalente vezes I. Então, se eu quero saber a DDP da associação, quando eu pergunto DDP da associação, quer dizer a existente entre os pontos A e B. Então, basta pegar a resistência equivalente, a soma da resistência, e multiplicar pela corrente elétrica total, ou corrente elétrica que passa pela associação, tá? Então, se eu fizer isso, eu vou encontrar a DDP entre os pontos A e B. Então, pessoal, essa é a chamada primeira lei de Ohm.
primeira lei de Ohm é determinado por essa fórmulazinha aqui, tá? Que U é igual a R vezes I, né? O R, né? Melhor dizendo, quando eu vou calcular, por exemplo, quero saber a DDP numa resistência, né? R1, R2 ou R3, você vai usar a primeira lei de Ohm, tá? DDP é uma resistência, primeira lei de Ohm, acabou, tá? Você vai usar isso sempre. Essa fórmulazinha aqui vai ser o nosso mantra, é usado em tudo que é situação de resistência, tá certo? Então, a chamada primeira lei de Ohm. Vamos lá para o próximo ponto. Aqui um exemplo. Nós temos o seguinte: dois resistores são associados em série conforme o esquema a seguir. Aí tem: determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor e a tensão elétrica em cada resistor. Então, vamos para a parte de resolução. Bom, com associação em série, né, muito simples, você soma as resistências, tá? Todos estão em série. Então, soma R1 mais R2 mais Rn, né? Se existir mais de 2, de 3, de 4, de 5, não importa. Soma todos eles. Então, tenho 5 ohm, né? Então, tenho aqui, só lembrando aqui, a unidade medida de resistência elétrica é o ohm, que é indicado com essa letra grega chamada ômega, tá? Segundo, ele quer saber qual é a corrente elétrica entre os pontos A e B, né? A corrente elétrica do circuito. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e dividir a DDP pela resistência equivalente, né? Ou seja, se U é igual a R vezes I, né? Primeira lei de Ohm, substituindo U é 20, a resistência equivalente é 5, né? A gente calculou nesse instante, e eu quero saber I. Então, I é igual a U sobre R, né? Traduzindo, I é igual a U sobre R. R, no caso, resistência equivalente. Então, nós temos uma corrente elétrica de 4 amperes, tá bom? Aí ele quer saber qual é a DDP em cada resistor. A DDP em cada resistor é chamada DDP parcial. Então, o que você vai fazer? DDP no resistor, primeira lei de Ohm, tá? U é igual a R vezes I. Só que, como é em cada resistor, tu vai pegar R1 vezes I1. Lembrando que I1 e I2 é 4 amperes, tanto faz, né? Tá em série. Então, R1 é 2 vezes 4, 8 volts. DDP em R2, R2 é 3 e I2 é 4, né? É igual. 3 vezes 4 são 12. Somando as DDPs parciais, 12 mais 8 dá 20. Então, aqui, ó, DDP total foi 20 volts. Bom, pessoal, então vamos falar agora sobre associação em paralelo, tá? A resistência que está em paralelo. Então, eu coloquei aqui um esquema em que eu tenho 3 resistências em paralelo que estão entre dois pontos, ponto A e B, tá? Então, numa associação em paralelo, para você identificar, você pode se perguntar o seguinte: quantos caminhos existe para essa corrente elétrica I sair do ponto A e chegar em ponto B? Então, nós temos 3 caminhos. Então, se existe mais de um caminho entre esses dois pontos, quer dizer que eles estão em paralelo, tá? Se eu tenho uma associação em paralelo, significa dizer que a DDP existente entre os pontos A e B vai ser a mesma, tá? É diferente da associação em série. Então, essa corrente elétrica I, quando entra no ponto A e vai fazer aqui a divisão, ela será dividida proporcional a cada resistência, tá? Se tem uma corrente elétrica de 10 amperes, por exemplo, quando entra aqui, eu posso ter, por exemplo, 2 para cá, 3 para cá e 5 para cá, por exemplo. Então, vai ser dividida. Mas a divisão, ela é proporcional às resistências de cada resistor, tá certo? Bom, então vamos falar aqui sobre as características, tá bom? Vamos lá. Características da associação em série. Os resistores são associados pelos seus terminais. A tensão total U de toda associação entre A e B é a mesma para todos os resistores. Então, U é U2 igual a U3. A corrente total I é a soma das correntes. Então, I é a corrente total e essa corrente total é determinada por I1 mais I2 mais I3.
Se eu quero saber, por exemplo, a resistência equivalente, diferentemente da associação em série, tá? Na associação em paralelo, você vai fazer a soma dos inversos de cada resistência. Então, seria 1 sobre R aqui, que aqui seria o que eu quero saber, a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e assim por diante, tá? Essa associação em paralelo, você faz a soma dos inversos e aqui você tem que calcular o MMC das resistências para poder fazer o cálculo da resistência equivalente, tá bom? Então, a gente vai ver daqui a pouco como é que se resolve isso aí. Então, aqui nós temos o caso particular, destacar bem aqui, casos particulares de uma associação em paralelo. Se eu tenho, por exemplo, dois resistores em paralelo, tá? Que esse caso vem aqui, tá? Eu tenho o ponto A e o ponto B. Se entra a corrente elétrica aqui em A, quantos caminhos existem para chegar em B? Tem esse caminho e também tem esse outro caminho bem aqui, tá bom? Então, eles estão ligados em paralelo. Se eu quero saber a resistência equivalente, eu posso usar a soma dos inversos, tá? Mas existe um atalho que seria eu multiplicar ou fazer o produto dividir pela soma das resistências. Mas esse caso aqui só é válido, essa forma só é válida para que use apenas 2 de cada vez, tá? Ou que existe uma associação de apenas 2 resistores, tá? Diferentes. Então, você multiplicar R1 vezes R2 e dividir pela soma de R1 mais R2, assim eu vou encontrar esse equivalente da mesma forma que eu usar essa fórmula aqui, tá bom? Que seria um atalho. Seria mais rápido fazer esse cálculo do que ficar tirando MMC. O outro caso seria, se eu tenho uma associação em paralelo e todas as resistências são iguais, né, que é 10, 10, 10 e 10, e eu quero saber a resistência equivalente entre esses dois pontos. O que eu vou fazer? Você vai dividir o 10, que é a resistência de cada resistor, dividir pelo número de resistências existentes na associação. Claro, o número de resistências existentes que são iguais, tá? Então, aqui seria a resistência equivalente igual a R sobre N. O N representa o número de resistências iguais, tá bom? Então, como a resistência é 10 e eu tenho 4 resistores, então 10 dividido para 4 daria 2,5 ohm. Então, ou melhor dizendo, a resistência entre esses dois pontos seria 2,5 ohm, tá bom? Mas eu quero usar o inverso. Beleza, você pode fazer a soma dos inversos da mesma coisa. O resultado final não vai ser diferente, mas aqui seria apenas um atalho. Se eu tenho, vamos supor, 50 resistências iguais a 10 ohms, vai pegar 10 e dividir por 50, daria 10 sobre 50, daria 1/5, daria 0,2 ohms. Então, pessoal, vou fazer aqui uma aplicação do exemplo 3, que fala sobre a associação em paralelo. Então, dado o circuito, ele quer saber a resistência equivalente da associação, a intensidade de corrente elétrica em cada resistor e a intensidade de corrente elétrica total. Tá bom? Vamos à resolução. Bom, a resistência equivalente da associação, como isso é em paralelo, você vai fazer a soma dos inversos, tá? Então, 1 sobre R aqui é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, você vai substituir o R1 é 2, o R2 é 3 e o R3 é 6. Tira o MMC destes denominadores e deu 6. Soma os numeradores e aqui você pode fazer o inverso da equação, tá? Ou então multiplicar meio pelos extremos, tá? De fato, você vai encontrar um ohm. Então, você percebe que a resistência equivalente ela é menor do que a menor resistência existente na associação em paralelo, tá certo? Sempre vai ser menor do que o menor existente aqui. Bom, então vamos para a resolução da letra B. Na letra B, ele quer saber qual é a corrente elétrica de cada resistor. Então, primeiro, saiba que a DDP entre os pontos A e B é 12 volts.
Então, a DDP de cada resistência vai ser 12 também, tá? DDP de R1 é igual de R2 é igual de R3. Então, o que eles têm em comum é a mesma DDP, tá? Então, a corrente elétrica é calculada com a primeira lei de Ohm, tá? U é igual a R1 vezes I1. Para encontrar R2, a corrente elétrica I2, você vai pegar o 2 igual a R2 vezes I2. E assim por diante. Então, pegando aqui, DDP 1, 12, R1 é 2 ohms, e quero saber I1. Então, dividimos 12 para 2, 6 amperes. Para encontrar a DDP, a corrente elétrica em R2, dividimos U, que é 12, por R2, que é 3 ohms. 12 por 3, 4 amperes. Para encontrar I3, dividimos 12 por R3, que é 6 ohms, e vai dar 2 amperes. Tá? Então, aí está calculada a corrente elétrica para cada resistor. Então, essa corrente elétrica, ela vai ser proporcional, né, ou inversamente proporcional à resistência elétrica. Note que quanto menor resistência, maior corrente, né? Maior resistência, menor corrente elétrica. Porque uma resistência, ele é o resistor, ele é um dispositivo que ele oferece a dificuldade de passar de cargas elétricas por aquele circuito, tá? Então, o nome já diz, resistência, resistir, passar de corrente. Menor resistência, maior passagem de corrente elétrica, logo, maior consumo de energia elétrica, tá? Quanto menor a resistência, maior consumo de energia. Quanto maior a resistência, menor será o consumo de energia naquele dispositivo. Vamos para a letra C. Na letra C, ele quer saber a corrente elétrica total, né? Que é a corrente elétrica que entra em A e que sai em B. Então, como eu já calculei a corrente elétrica de I1, I2 e I3, você simplesmente faz a soma das correntes elétricas, tá? Então, as correntes parciais vai dar a corrente elétrica I e a corrente elétrica total. Bom, gente, então vamos falar sobre a associação mista, tá? Em que eu posso ter no meu circuito associação em série e paralela, tá? Tudo junto. E aí, como eu vou resolver? Tá certo? Então, eu coloquei um seguinte exemplo, tá? No caso abaixo, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, entre A e B, existem vários resistores. E que eu tenho, por exemplo, esses dois estão em série entre si, entre esses dois pontos estão em série, então tem que unificar, tá? E esses dois, entre esses dois pontos, entre esse ponto e esse ponto aqui, eles estão em paralelo, então tem que unificar. Quando eu vou unificar, eu transformar em uma única resistência, tá? Então eu vou seguindo passo a passo. Vamos lá. Primeiro, eu fiz o seguinte: entre esses dois pontos aqui, eu tenho 4 resistores, sendo que nessa linha eu tenho esses dois em série, então eu vou unificar esses dois. Então eu vou somar 4 mais 2, 6, está aqui. Da mesma forma que eu tenho também, já posso resolver na mesma sequência, que esses dois resistores, como estão em paralelos, eu posso também unificá-los. Então, como eles são apenas dois e estão em paralelo, eu posso fazer o produto e dividir pela soma. Multiplicar 10 vezes 2,5 dá 25 e 10 mais 2,5 dá 12,5. Então, vai ficar, tá bem aqui, ó. Fiz o produto, dividi pela soma, então deu 2 ohms. E aqui foi feita a soma, né? Resistência equivalente 2 mais 4, 4 mais 2, 6 ohms. Então, está explicado aqui passo a passo. O próximo passo foi o seguinte: como eu unifiquei esses dois resistores que deu 6 ohms, então essa resistência equivalente desse ponto aqui, desses dois, ficam em paralelo com os demais que já existiam. Então, entre esses dois pontos, eu tenho 3 resistências em paralelo. Aquela situação. Se eu tenho uma corrente elétrica que entra nesse ponto e sai nesse ponto aqui, eu tenho 3 caminhos para chegar até esse outro lado. Então, quer dizer que eles estão em paralelo. Então, você faz a soma dos inversos. Tá aqui, ó. Então, tira MMC, tá?
E no caso, a resistência equivalente paralela deu 3 ohms, tá bom? Aqui eu também tenho esses dois em paralelo. Então aqui eu fiz o produto, dividi pela soma e deu 2 ohms. Então unificando esses três aqui, eu obtive 3 ohms. Aqui, ó, vou novamente. Esses 3 ohms já existia e está fora desse circuito aqui. Então tá aqui ele, ó, 3 ohms. Esse 3 ohms aqui foi a resistência equivalente desses três estar em paralelo, tá? Esse 2 ohms aqui foi o resultado dessa associação bem aqui, desse cálculo bem aqui, que estava em paralelo. Como eu unifiquei os resistores que estavam em paralelo, então eles ficaram em série, tá? Então entre A e B tem 3 em série, então eu vou finalizar, você vai somar 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então a resistência equivalente do circuito seria 8 ohms, ou seja, a resistência entre A e B, né, a equivalente, seria de 8 ohms, tá certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela paciência, certo? Qualquer dúvida, entre em contato e fique com Deus.